Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Joycast aqui na Igreja Joy, em Hamilton, e também temos nossa unidade St. Catharines. Estamos mais uma vez aqui, Diego, Pastor Juliano, bem-vindos a mais esse bate-papo semanal aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem à tona, né? Recente, o papado. Papa, temos um novo Papa, ou a Igreja Católica tem um novo Papa, né? Um representante da Igreja, e vamos discutir um pouco os contrapontos, opiniões, o que é que a Bíblia fala, para trazer entendimento para a gente e para quem está nos assistindo. Então, como sempre, nós temos algumas perguntas já pré-elaboradas para seguir com o nosso roteirinho, mas fique à vontade para interromper. Maravilha. Vamos começar. O que vocês acharam do novo Papa? Papa americano. Papa americano. Como diz a música, né? Quer os mais velhos começar primeiro aí? Pode começar, Diegão. Tá na cara, né? Quem começa. Isso aqui é luzes, é moda no Canadá. É neve, né? Muito legal, assim, eu até peço já de antemão desculpa se caso eu cometei alguma gafe, né? Porque a história do Papa não é uma história que eu me aprofundo muito, assim. Mas sabendo desse tópico, a gente obviamente foi tentar dar uma entendida, né? Eu acho que, interessantemente, o Papa, ele é o primeiro Papa norte-americano, né? E aí foge um pouco dessa questão de a maioria dos papas serem mais América Central, América do Sul, enfim, tem essa coisa muito mais... Eu vou usar o termo humana, mas não que o norte-americano não seja, por favor, mas essa coisa mais afetiva, né? Nós estávamos até pouco tempo atrás agora comentando sobre isso. O Papa tem uma característica que ele quer trazer alguns valores, né, da Igreja Católica, uns valores que com o tempo foram perdidos. E aqui não há questionamento se é certo ou errado. Aos nossos olhos nós temos nossos pontos de vista, mas enfim, para o Papa também. Eu acho que tu mesmo comentou, né, Will, numa das nossas conversas informais aí, que ele estava, acho que no Peru, como bispo, né? E ele ficou muito envolvido quando teve essas catástrofes naturais e teve muito envolvido com essa questão social. Então mostra que é um Papa também preocupado com o povo, mas ao mesmo tempo também preocupado com os princípios cristãos da Igreja Católica, por assim dizer, né? Isso é bom. Né? Eu acho que em termos de fé, de crença, ele tem uma postura um pouco mais conservadora. Por outro lado, ele tem essa veia social, que era muito peculiar do Papa anterior, do Francisco. Então, acho que foi uma escolha pela moderação. Mas o fato dele ter sido bispo no Peru, né, e ter essa formação na América Latina pesou muito para a escolha dele, porque não fugiu tanto daquilo que foi o Francisco em termos de ênfase, né, dos marginalizados, daqueles que não têm voz e tal. Então, acho que foi... Né, o conclave lá escolheu uma figura um pouco mais centralizada. Próximo ao que e acho que é legal, né? Essa é uma conversa solta, assim, né? Como estrategicamente, como eu gostei que tu falou, Juliano, não tinha pensado nisso, que tem uma característica próxima do Papa anterior, né? Que, segundo uma visão católica, o Papa anterior fez um bom papel como Papa, segundo o pessoal da Igreja Católica, né? Mas eu acho que muito legal essa coisa que a gente falou, um moderador, né? Um cara um pouco mais conservador. Eu acho que é isso. Essa questão da conservação de alguns princípios que são cristãos, que não dá para se modificar. Existe, e aí a gente vai dizer, mas a Igreja Católica age desse jeito, nós como protestante de outro, que eu acho que não é essa pauta agora ainda, mas eu acho que faz sentido a gente, principalmente para nós aqui no Canadá, que a gente percebe que o país é um país um pouco mais liberal, né? Eu acho que vir dar essa moderada, acho que vai ser importante. Acho que é interessante, acho né? Que é interessante. Voltar um pouquinho e trazer um pouco o que era, algumas pontas soltas que ficaram no metade pelo caminho, né? Lembrando que ele é um agostiniano, né? Isso, então ele vem da tradição do pensamento de Agostinho, de Hipona, que tem muita influência também no movimento reformado, por incrível que pareça. Então a primeira pregação dele como Papa foi uma pregação, claro, que tem os elementos de fé da Igreja Católica, mas foi uma pregação muito cristocêntrica, falando muito da fé em Cristo, Jesus como Salvador. E eu achei isso interessante. Isso pode, de alguma forma, unir eu não vou falar de dois lados, mas as duas religiões, trazer um pouco mais próximo? Talvez. Eu acho que pode ser, sim. né? Eu acho que sim. Nós nunca tivemos a intenção de ser únicos e autônomos, né? Mas eu acho que tem coisas que... Eu penso muito na escola do meu filho, né? A escola do meu filho é uma escola católica aqui no Canadá,
que tínhamos a opção de ser católico ou pública, a gente optou por católico, por acreditar que está mais próximo do que nós acreditamos também. E aí, num dos eventos, veio vista-se de rosa e pinte as suas unhas para o mês do orgulho gay e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando assim, né? Será que eu preciso pintar meu filho com as unhas rosas, de camisa rosa? Eu não estou nem falando de homofobia, nada disso, mas puxa, eu acho que não se encaixa biblicamente conosco, ou que nós acreditamos se transvestir dessa forma, né? Ainda mais uma criança. E, de novo, num lugar onde a gente vê que a escola manipula muito, né, o pensamento dos nossos filhos. Então, enfim, acho que... No mundo todo, né? Nunca pode desconfiar no governo. Essa é a regra. E aqui também, no Canadá, tem toda a questão dessas escolas terem respaldo do governo, ajuda financeira do governo. Isso. E para que você tenha ajuda financeira do governo, uma instituição de educação, você precisa cumprir toda a cartilha ideológica do governo. Então aqui, né? isso é muito forte. Você quer verba do governo, então eduque dentro de uma visão de mundo que hoje o governo, que é um governo progressista no Canadá, tem. Então isso é um fato, né? Agora, o Papa, ele já foi... alguns grupos, né, mais progressistas já o criticam porque ele já declarou em algumas oportunidades ser contra, por exemplo, a ideologia de gênero. Né? Então ele tem esse lado um pouco mais teologicamente conservador, embora tenha essa veia social muito forte. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. E o papado? O que a gente pode falar? O que é, não a pessoa do Papa, mas o papado no geral? O papado em geral. Vamos lá? Vamos embora. A palavra papa vem de pai, né? Então, papa é pai. Era um termo até muito comum nos primeiros séculos, era cristã, de chamar os bispos e líderes religiosos, pastores, padres, né? Um termo que quiser usar, padre também, de papa, né? Então, era um termo comum. Existia nos primeiros séculos da era cristã essa visão de uma sucessão apostólica. Então, de que havia, sim, os sucessores dos apóstolos. A gente estava conversando antes aqui que a igreja ortodoxa, por exemplo, defende a mesma coisa. Isso talvez tenha uma razão histórica, porque na história da igreja a gente sabe que muitos movimentos emergiram advogando para si, né, movimentos, líderes falsos, mestres, tentando advogar para si o título de apóstolo. Paulo já lutava contra isso, né? A gente vê nas cartas dele. Então a igreja entendeu que era necessário demarcar e falar, não, peraí, vocês não são verdadeiros apóstolos, porque há uma sucessão apostólica. Então alguns acreditam que essa ideia da sucessão apostólica ela se deu por conta de um contexto histórico. Ela aconteceu por causa desse contexto histórico, onde havia disputas de quem carregava a verdade. Então, você andou com o apóstolo? Foi educado pelo apóstolo? Não. Então você não é. Esses daqui caminharam com o apóstolo, aprenderam dos apóstolos. Agora, a questão do papado em si, como a gente conhece hoje, é algo muito, não vou dizer que é muito recente, mas data do século XIX. No século XIX houve o Concílio do Vaticano I, e no Concílio do Vaticano I se estabeleceu o dogma papal. E o que o dogma papal diz? Que o bispo de Roma, ele é o líder universal da igreja. Então ele tem autoridade imediata, ele tem autoridade final, ele tem autoridade suprema e plena sobre toda a igreja, como vigário de Cristo na terra. Então essa é uma outra coisa que é falar de sucessão apostólica. A gente pode até discordar da sucessão apostólica, mas o papado, o dogma papal, ele vai para uma outra esfera. Entendendo esse homem como a autoridade final sobre a igreja, como ele chama, o vigário de Cristo na terra. E junto com o dogma do papado veio também o que a gente conhece como infalibilidade papal. Ou seja, o Papa, quando ele se pronuncia ex-cátedra, quando ele se pronuncia como Papa, no que diz respeito à doutrina, à fé, à moral, ele é infalível. Ele não erra. Ou seja, inquestionável. Ele é inquestionável. Isso aí não é muito comum na história da igreja. A gente tem, eu acho que 2 dogmas. Né? Um dogma mesmo, depois do Vaticano I, que é o dogma seria da ascensão de Maria aos céus. O outro dogma referente a Maria data
de uma época anterior ao Concílio do Vaticano I, e você tem também algo que não é um dogma, mas que foi uma decisão do Papa, né, uma orientação do Papa, que se tornou um dogma, que é: as mulheres não podem ser ordenadas ao ministério episcopal, né? Então, mas é isso. Eu só vou ler, Diegão, Perfeito. Um artigo do Catecismo da Igreja Católica, para vocês perceberem o peso que tem um Papa, que não é só um religioso. Diz assim, ó: o Papa, o bispo de Roma e sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, tanto dos bispos como da multidão dos fiéis. Pois o pontífice romano, pontífice vem da palavra ponte, né? Ele é o sumo pontífice, ele é a principal ponte entre os homens e Deus. O pontífice romano, em virtude de sua função como vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, tem sobre a igreja poder pleno, supremo e universal que pode exercer sempre e livremente. Então é um artigo do Catecismo da Igreja Católica. Isso mostra a importância que há para a Igreja Católica da figura do Papa, da qual a gente discorda fortemente. Né? E aí é muito interessante que nós também estávamos conversando aqui nos bastidores, e eu não quero ganhar esse mérito só meu, né? Então nós três, ainda o pastor Wellington, que está aqui nos bastidores, tomando um cafezinho, enfim, estávamos conversando, quando fala da questão de ser um homem infalível, né? Eu acho que aí já começou errado, porque acredita-se e espera-se que ele seja, né? Mas se a gente for olhar na história da Bíblia como todos, os homens importantes, como os reis importantes, como o rei Davi, por exemplo, teve seu momento de queda, e então acreditar que esse é a pessoa infalível tira a questão do ser humano dele, né? Como acho que tu mesmo comentou, humanidade, a humanidade dele. Então acho que aí é o nosso primeiro, acho que a minha primeira preocupação, né? Dessa forma. Mas enfim, muito bem explicado pelo professor E até é um peso e tanto, né? Principalmente para ele, né? Para a própria pessoa. Como ser humano é um peso e tanto. E aí, meu amigo, como trabalhar, né? Essa questão também da vaidade, da soberba, do orgulho, sabendo que eu sou o homem mais importante, ou aos olhos dele, obviamente, né? Ou aos olhos dos crentes, né? Não, ele é empossado para ser isso. Para isso, né? E como se convive com essa vaidade, né? Porque o ser humano é aquela coisa que a gente fala: quer saber quem tu és, dê poderes a ti, né? Então, bonita concordância até verbal que eu fiz agora. Mas enfim, então acho que aí a gente corre alguns medos, alguns perigos, né? Eu acho que o perigo de se colocar todas as fichas em uma pessoa é porque ainda ser uma pessoa. Acho que esse é o risco. Né? Então, o pecado ele é nativo de sempre e sempre vai existir. Por mais que você controle ele ainda está ali. E quando você, assim, no entendimento, você coloca muitas fichas em um homem, você coloca ele como seu pilar entre Deus. E você quase que coloca ele no mesmo nível. Sim. Né? E quais são os princípios e argumentos da defesa? De Roma, por exemplo, não, nós precisamos dessa pessoa, desse papel. Qual é o argumento? Se o Papa é um sucessor de Pedro para eles, Pedro foi o primeiro Papa. O primeiro vigário de Cristo na Terra, né? Então, quais são os argumentos que eles utilizam para afirmar categoricamente que Pedro foi o primeiro Papa? Tem alguns, né? Tem vários. Sim. A gente pode citar alguns, talvez os principais. Eles falam, por exemplo, uma coisa bem simples. Todas as vezes que a lista dos apóstolos aparece na Bíblia, no Novo Testamento, Pedro vem em primeiro lugar. E de fato, todas as listas, Pedro é citado em primeiro lugar. Um outro motivo que eles dão, né, os católicos, é de que Pedro foi o primeiro a pregar no Pentecostes. Então, a primeira pregação pós ascensão de Jesus, ressurreição e ascensão, foi de Pedro no Pentecostes. E eles têm razão também. Eu pensaria também, já não tão com uma veia bíblica, mas eu penso, como foi dito aqui, que é o cara quem vai interceder entre o povo e Deus, né? E isso me lembra muito o Velho Testamento, né? Que existia essa figura de fazer essa interlocução, né? Entre Deus e o povo na terra. Para nós, a gente acredita aí, depois do nosso sangue derramado do nosso Senhor Jesus, o véu foi rasgado, a gente não tem mais a necessidade, mas eu vejo que muitas vezes existe a necessidade de uma liderança visual, assim.
algo que eu possa olhar, imaginar e pedir para que meus pedidos sejam atendidos, para ter esse contato, essa religação com Deus, né? Então eu vejo que eu não nasci num berço cristão, né? E graças a Deus, Deus me encontrou, me buscou e eu fui salvo pela graça. Mas antes disso acontecer, eu lembro que nas religiões que eu tive, foram duas, né? Eu fui batizado na igreja católica, depois eu fui para uma matriz africanistas até me tornar um cristão. E eu lembro que lá também a gente não tinha contato com Deus de jeito nenhum. Tudo que a gente tinha que pedir era através de um intercessor, um orixá, um santo, alguma coisa, né? Então essa figura de ter alguém visual para que a gente possa direcionar quando eu vou orar, pensar, eu acho que isso traz um valor agregado para as pessoas, né? Então acredito que um dos outros motivos dessa figura papal pode ser por essa também, né? Eles falam, por exemplo, que Pedro em Atos, ele lidera o concílio de Jerusalém, teve um primeiro concílio em relação aos gentios, tal, circuncida, não circuncida, as pessoas que eram convertidas e que não eram judeus, eles deveriam se converter e se circuncidar, então teve toda essa... E aí Pedro é quem levanta e dá uma primeira palavra. Eles têm razão também de afirmarem isso. Quando Jesus ressuscitou, ele foi até Pedro e ele disse para Pedro, lembra? Pedro negou Jesus, desistiu da vida, desistiu do ministério, e aí Jesus vai atrás dele, e Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e as 3 vezes Jesus fala, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então é um argumento que eles utilizam também. Teve a eleição do outro apóstolo, que no caso haveria de suceder Judas, ali no começo de Atos, e Pedro foi o cara que se levantou e deu uma palavra, né, e resolveu. E eu acho que a última e mais importante talvez seja de Mateus, né? Mateus 16, quando Jesus, aquele clássico texto, né? 16, 18, 19, estava lendo isso agora. Lê aí. Eu estou pegando a Ara, né, Almeida Revista Atualizada aqui. Ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligados nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. Exato. Então acho que esse é o argumento... Esse é o argumento principal. Que né? fecha. Esses são os motivos, né? Que eu acho que existem outros, mas biblicamente falando... São esses aí. E quais seriam os... Vem uma coisa na minha cabeça aqui, mas... Os contrapontos para o porquê a tamanha responsabilidade em um humano, como a gente já citou, tamanha... eu não falaria nem devoção, mas tamanha esperança, né, em uma pessoa. Quais seriam os contrapontos bíblicos? Tem muitos. Tem bastante. Tem muitos. Por exemplo, Pedro tinha uma posição de autoridade na igreja, de liderança. Fato. Não tem como discutir isso. Ele era um líder da igreja, importantíssimo. Mas ele não tinha autoridade suprema em nenhum momento. A Bíblia mostra um governo eclesiástico colegiado. Colegiado. Né? Mas Pedro foi o primeiro a pregar em Pentecostes. Correto. Mas o que isso significa? Você tem muito mais de Paulo em Atos do que de Pedro. Grande parte do livro de Atos é Paulo. As cartas, as epístolas do Novo Testamento são majoritariamente produzidas por quem? Por Paulo, não por Pedro. Então o fato dele ter essa liderança, e ele tinha até no ministério terreno de Jesus, não implica essa autoridade suprema. Você vê o Concílio de Jerusalém. Mas Pedro que levantou e falou, de fato. Concordo, Pedro levantou e falou no meio do concílio. Sim. Mas de quem foi a decisão final? Quem deu a palavra final não foi Pedro, foi Tiago. E Pedro mesmo, em 1 Pedro, se identifica como presbítero, né? Não como líder supremo, como está falando. E eu estava procurando aqui também questões que a gente falou, né, do Papa ser o cara, a opinião, a voz final, mas em Atos também fala que as decisões são tomadas em conjuntos pelos apóstolos, como o Juliano comentou. Em Hebreus fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, então não tem como ter uma figura de uma outra pessoa sendo responsável por tudo, então nosso Senhor Jesus. E tem números, eu peguei mais uma aqui em Efésios 4 que diz que Deus distribuiu dons de liderança na igreja de forma plural, não singular. Então, o que ele está falando que não está exatamente na pessoa, de uma só pessoa, na imagem de uma só pessoa, e sim com uma pluralidade na igreja, né? Então, mas como o Juliano falou, existem números que a gente pode citar. Ele é um líder,
mas ele é um líder entre iguais. Uhum. Você pegar a liderança de Pedro e transformá-la numa autoridade plena, universal, aí eu acho que é extremamente temerário. Eu falei da eleição do sucessor de Judas, né, Matias. Uhum. Não foi Pedro que escolheu Matias. E até a escolha de Matias não foi a escolha de Deus, porque Matias aparece ali e não aparece mais. Quem Deus escolheu como apóstolo foi Paulo. Né? E foi um sorteio. Eles lançaram sortes, Sim. então Pedro sugeriu, mas a decisão não foi dele. Então, a gente pode concluir que Pedro liderou. Com certeza. Liderou e isso é certeza. indiscutível. E que talvez seja necessário, vamos colocar a Igreja Católica com sua dimensão, história, tudo isso, talvez seja realmente necessário um líder. Claro. Mas não um líder supremo. Esse é o ponto. O bispo de Roma, ele sempre teve uma influência enorme. Como sucessor dos apóstolos. A história da igreja está aí para provar. Agora, uma coisa é você afirmar a importância da liderança do bispo de Roma, como a principal igreja, né, dos primeiros séculos era cristã. Uma outra coisa é você promovê-lo a vigário de Cristo na Terra e autoridade suprema. Isso é difícil. Como dentro da Igreja Católica a gente vê, como já foi dito, muitos escândalos, né, em torno de autoridades dentro da própria igreja, como no mundo evangélico, no mundo reformado, a gente vê pastores que também têm escândalos. Então, mais uma vez, acho que aqui a questão é que eu acho que não teria como mudar, porque agora impor isso dentro da cultura católica que tarde demais, né? Mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Porque, de novo, a gente deposita expectativa em homens e não em quem a gente tem que depositar, né? Em quem a gente tem que focar, né? E se não me falha a memória, foi Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, né? Sim. Dizem que ele não se julgou digno de ser crucificado como seu Senhor e optou pela crucificação, né? Ao contrário. Muitos dizem assim, eu concordo, né? Quando Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ali tem várias interpretações, né? A que eu gosto, que eu tento abraçar, é que diz que essa pedra é a declaração de Pedro. Ou seja, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, não foi ninguém que te revelou a não ser o meu Pai, né? Então, essa declaração é a pedra sobre a qual a igreja tem que ser edificada. Interessante é que, se a gente lembrar, na carta que Pedro escreveu, quem ele chama de pedra? Pedro, que é considerado pedra. Ele diz que Jesus é a pedra angular. Ele é a rocha. Então, o próprio Pedro entendeu que Jesus é essa rocha, e não ele, né? Não ele. E o próprio Pedro falou assim, não sou digno para me igualar como Jesus, então me crucifique de cabeça para baixo. Lindo demais. Né? Então, não tem. Foi confrontado por Paulo. Foi confrontado por Paulo. Você está lá, Gálatas capítulo 2, Paulo fala que confrontou Pedro face a face. Então, cadê a infalibilidade com certeza. de Pedro? Então, bom, tem discussão tem vários argumentos aí. A própria história romana, né, já diz que não é infalível. Né? A história romana não é uma história bonita. Né? Assim, o contexto histórico romano, construção de Roma como toda, não como papado, mas como Estado, não é uma história bonita assim, de se ver. Né? É verdade. Mas faz parte da história, é história, né? E o que a gente pode aprender, nós como reformados, com o Papa, ou com o papado? Eu acho que o que me chama a atenção, e até o pastor Juliano falou no início, é essa influência política, né, que a Igreja Católica tem, até mesmo nas escolhas. Eles perceberam, então, mais uma vez, que o antigo Papa... Eu estou até pedi desculpa ao pessoal da produção aí, eu estou virando a cabeça para o lado, não sei se meu áudio está falhando ou não, mas enfim, essa influência política é muito importante, porque quando a escolha do Papa, tem vários fatores, obviamente, que estão por trás disso, mas ao mesmo tempo o como... Tá dando certo o Papa antigo, vamos fazer alguém com uma característica muito próxima, muito parecida, né? Então esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo, principalmente para nós reformados, é a oportunidade de mais uma vez saber que, cara, o chefe de tudo é Jesus, não tem jeito.
não adianta ser uma pessoa, se não é, se é um pastor, se são presbíteros, são diáconos, não é isso que traz a centralidade do que nós acreditamos, do nosso momento cristão. Acho que o que traz aqui a referência é que, indiferentemente do que acontece na Terra, o importante é o foco lá, é centrar na Bíblia, o que a Bíblia diz, e a partir daí o nosso foco é Jesus, e Ele que é o nosso, foi e é o nosso intercessor por Cristo, por Deus, é Ele que nos defende, Ele que nos defendeu, aquele sangue derramado foi por nós, então não precisa de uma pessoa para fazer esse meio de campo, né? Daqui para lá e de lá para cá. Perfeito, né? E para mim, como reformado, um princípio que é muito importante é o sola escritura. Então, a tradição tem o seu valor, claro que tem, a gente não pode negar a tradição. Negar a tradição é negar o que Deus fez no passado, o que o Espírito Santo fez, a gente não pode negar a tradição. Então, abraçamos a tradição, mas também julgamos e peneiramos a tradição pela palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, é infalível, é inerrante, é autoritativa, é ela que governa a igreja. É claro que tem as interpretações e a gente entende isso, mas é a palavra de Deus, não a palavra de um homem que vai definir os caminhos da igreja. A reforma protestante foi isso. A igreja tinha, por exemplo, a prática das indulgências, tinha a prática do purgatório, e Martinho Lutero ele se levantou, sobretudo, contra essas práticas, né, das indulgências e do purgatório. As 95 teses praticamente giram em torno dessas duas questões, né? Era tradição da igreja principalmente, mas ele entendeu que não eram compatíveis com o ensino da palavra de Deus, que nos mostra que a salvação ela não vem através de uma fase no purgatório. A salvação, o perdão dos pecados não vem por intermédio do pagamento de um valor, né, ou de um preço que você paga, que são as penitências. A salvação é pela fé. O justo viverá por fé. Sola Escritura, eu creio que isso é importante. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender com os católicos e com o conclave, na minha perspectiva, é a reverência, o temor que eles dão para a escolha do líder deles. Então, como a escolha é feita com muito, mas muito critério e como é celebrada pela igreja. Se a gente tivesse a mesma reverência, o mesmo temor e tremor na escolha dos nossos líderes, eu creio que a igreja seria protegida de muitos péssimos e maus líderes. Verdade. E tem uma coisa interessante que você me lembrou agora. Minha mãe tá aqui, né, comigo, e ela falou, me leva ali na igreja e tal. E aí nós fomos lá na igreja, eu fui conversando com ela, falei, mãe, mas o que acontece? Como a senhora vai entender? É a mesma é o mesmo rito em todas as igrejas no mundo todo? Ela falou, é a mesma coisa em todos. Falei, cara, tem uma parte interessante, né? Que aí todo mundo fala o mesmo idioma, todo mundo fala o mesmo, tá na mesma página. Sim. Né? Eles mantêm a unidade da igreja assim. Unidade dessa forma, né? Uma coisa que você me lembrou. É interessante, talvez. Eu acho que dá duas formas de ver, né? Tudo aquilo que é muito engessado também pode ser um problema. Exatamente. Né? Que a gente vê. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que vieram da igreja católica, né? Que estão congregando conosco. E eles falam que essa coisa de muito engessada, tu vai para a missa sabendo que já vai acontecer. Já sabe quais são os cânticos, que o padre vai dizer, a hora que eu tenho que sentar e levantar. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode ser interessante. Porque tudo aquilo que sair da normalidade, onde a fumaça fogo, vamos tomar cuidado, né? Eu estava pensando agora também como que pode ser até mais cômodo, né? Eu ter essa figura papal na religião que eu acredito, e aí depositar minha expectativa nele para que ele possa conversar com Deus, o quanto isso pode ficar aos olhos assim bem mundanos, né? Como isso pode ser mais fácil, né? Porque, nossa, o que eu vou fazer? Não, vou deixar na mão do Papa, o Papa vai interceder por mim. Hoje nós deixamos nossas expectativas de novo no Senhor Jesus, mas fiquei pensando aqui como humano mesmo, tipo, saber, o Papa tá lá, então qualquer coisa que aconteça eu vou lá, ele vai pedir para eu rezar 20 Ave Marias, 15 Pais Nossos, meus pecados estão curados, eu faço isso e volto para ter minha vida mundana normal, e não exatamente o Papa, mas o padre, né, que eu tô falando aqui, mas que uma coisa vai ligar a outra. Interessante. Mas, Will, tu só nos entrevistou, deixa eu te perguntar, irmão, e o que tu acha de tudo isso, brother? Cara, eu gosto muito de história. Eu ouço bastante história, principalmente Roma, eu acho muito, muito interessante a forma como Roma foi criado, mas também é uma história muito de sangue. E, para mim,
o papado ele veio num período para ligar e que assim, num certo ponto eu concordo que os sucessores de Pedro, mas eu também concordo que foi algo muito estratégico para unir cristãos Sim. e unir não cristãos dentro de um governo. Uhum. Então eu acho interessante no termo de liderança única, mas não infalível, mas eu acho um pouco politizado, talvez seria o meu ponto assim de cuidado, né? Uhum. Porque senão você começa a governar sobre seus próprios interesses. Perfeito. Isso é natural, né? É natural do pecado você governar para os interesses, para a sua nação, quando você está nos dois papéis. Uhum. Né? Uhum. Essa mistura de igreja e Estado, né? Uhum. É muito perigosa. Eu acho que é perigoso por causa do pecado. Perfeito, então, concordo. Você vai sempre puxar a sardinha para o seu lado quando a corda esticar. Sim. É natural, né? Juliano, tu que tem mais experiência do que eu nessa vida cristã, eu me converti em 2017, né? Conseguiria imaginar, eu entendo à luz da Bíblia, eu entendo que não faz sentido nenhum, mas para nós, reformados, tu consegue imaginar a figura de um... Nem sei como é que a gente chamaria dentro do nosso meio. Não seria. A gente, assim... Olha, eu vou te falar que tem igreja evangélica que tem figura de papa do mesmo jeito. Infelizmente. Tem bispos, são chamados de bispos, inclusive, eu já vi também. Eu acho que não é só nenhum nome. Você pode chamar de bispo, você pode chamar de pastor, apóstolo, seja o que for. Mas é a postura. Então, ele é o líder pleno, supremo e máximo da igreja, e a palavra dele é infalível. Tem muito pastor aí que lida com a sua igreja local como papa. Infelizmente. Eu já passei por umas parecidas. Já vi algumas parecidas. Agora você falando... Não toque no ungido do Senhor. Eu não posso criticar, não pode criticar, porque ele é ungido do Senhor. Então é muito complicado. Né? Eu já vi irmãos tentando não confrontar, mas entender um pouco mais a Bíblia. E aí ouvi assim de líderes como esse, do tipo, cara, tu parece um fariseu. Tudo tu quer perguntar, tudo quer questionar. Não, amigo, isso eu acho que é o gostoso de nós reformados, é justamente isso, ter a possibilidade de entender a Bíblia e estudá-la, né? Mas infelizmente... eu já ouvi assim, não, você quer conhecer muito a Bíblia, a letra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você não precisa de conhecimento bíblico, você tem que viver com Deus. Ok, mas como que eu vou viver com Deus que eu não conheço? Fazer o quê, né? Que se revelou nas Escrituras. Como que eu posso? Vou ver o quê? Eu ouvi isso. A letra mata. Tipo tu passar uma vida sem conhecer o seu pai, chegou e sou teu pai, me ama. Como é que eu vou amar se eu nunca ouvi falar de ti, né, cara? Impressionante. Show de bola. Muito bom. Muito bom. Acho que um dos primeiros podcasts que a gente conseguiu terminar no time. Mas foi muito então bom. Vamos conversar mais um pouquinho vamos aqui. Embora. Vamos deixar o pessoal da produção quebrar a cabeça lá. Foi muito bom o papo. Obrigado. Valeu, Will. Descontraído. Muito bom. Obrigadão. Fiquem com a gente toda segunda-feira aqui no canal da Joy. Abraço. Valeu.